Os atributos de Deus. Nós já estudamos semana passada acerca dos atributos e nós dissemos incomunicáveis de Deus. O que é isso? Atributo incomunicável são aqueles atributos, aquelas semelhanças em Deus que não existem no homem. Então nós estudamos na semana passada acerca de Deus ser um ser autoexistente. Nós estudamos que Deus era um ser imutável. Nós estudamos que Deus era um ser infinito. E nós estudamos que Deus é um ser único. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, irmãos, às vezes nós pensamos, por que será que é importante a gente estudar esse tipo de coisa? E esses dias, eu estava vendo na segunda-feira, eu estava vendo um filme, e naquele filme alguém fez uma divisão das religiões, e a pessoa disse o seguinte: olha, o hinduísmo acredita em tantos milhões de deuses, creio que são 36 milhões, né? E tem que beijar pé por pé de cada um daqueles deuses. Aí ele falou, o budismo é isso, né? Os muçulmanos creem nisso, e os cristãos creem em 3 deuses. Aí não. Nós estudamos muito bem aqui que nós cremos em um Deus, que se subdivide em 3 pessoas, mas é a mesma natureza. Lembra? Foi isso que nós estudamos. Pastor, eu não consigo compreender isso. Irmãos, há coisas que nós não vamos compreender mesmo. Mas para pensar na água. A água, ela tem 3 estados. Quais são os 3 estados da água? Tudo é água, não é? Tudo é água. Mas um estado é sólido, o outro é líquido e o outro é gasoso. Isso é uma forma bem simplista da gente tentar colocar na mente da gente acerca da Trindade Santa de Deus. Tá joia? Bem simplista. Então, hoje, nós vamos falar acerca dos atributos que se comunicam ao homem. E ali, nós vemos atributos que encontram semelhança no homem. É claro, irmãos, que esses atributos são guardadas as devidas proporções. A gente não pode querer comparar um atributo de um Deus que é infinito, que é perfeito, que é santo, a um atributo em um homem que é finito e não infinito, que é imperfeito e que é pecador. Entretanto, esses adjetivos de Deus, eles são encontrados no ser humano, porque Deus é o doador desses adjetivos. E esses adjetivos que nós vamos estudar aqui, de certa forma, eles têm o poder de, se trabalhados com fidelidade a Deus, esses adjetivos têm o poder de equilibrar toda a humanidade, se os homens utilizarem cada um desses adjetivos com fidelidade a Deus. Tá bom? Então, se eu falar de algum adjetivo desse, e você vê, mas nem sempre esse adjetivo é tão bom. Mas por que ele não é bom? Porque talvez alguém está utilizando aquilo dali para benefício próprio ou em detrimento de outras pessoas, para prejudicar outras pessoas. E aí, nós nos lembramos que o caráter do homem não é o mesmo caráter de Deus, então ele macula, ele mancha esses atributos que o próprio Deus transfere ao homem. Amém? Então, nós vamos passar por inúmeros textos bíblicos e diversas vezes, pode deixar aí, diversas vezes nós vamos ver ali algumas referências bíblicas. Você tem, então, a oportunidade de anotar, de levantar seu celular no modo avião e tirar ali uma foto, tá? Dá um zoom, talvez você que está lá atrás não esteja enxergando bem, você pode
Ou se você está lá atrás e não está enxergando muito bem, nós temos aqui bancos à frente que podem te auxiliar. Amém? Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa tratar, o primeiro atributo que a gente trata, então, é um atributo que, se não for utilizado para a honra e glória de Deus, ele pode ser prejudicial. Entretanto, vamos ler primeiro o texto da palavra de Deus. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Primeiro atributo que nós trabalhamos hoje é o atributo do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é um dos atributos que nós lembramos mais. Fala quem Deus é, fala aí um adjetivo de Deus, talvez você já vai lembrar. Olha, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Na questão do conhecimento de Deus, quais desses três que nós citamos lida com conhecer, o processo do conhecimento? Onisciente. Deus é um ser onisciente. Isso quer dizer que Ele é conhecedor de todas as coisas. De todas as coisas. Coisas essas existentes, possíveis e reais. Nós estamos então lidando com um Deus que conhece tudo, tudo. E esse conhecimento não é um conhecimento empírico. O que eu quero dizer por isso? Conhecimento empírico é aquele conhecimento que se dá pela experiência. Às vezes você pode dizer para alguém assim: fulano, você já comeu naquela pizzaria tal? Lá em Una tem uma pizzaria famosa, chama Carretão. Estou fazendo propaganda para a pizzaria, né? Depois vocês mandam uma pizza para o apartamento do pastor, né? Lá de Una, pode mandar. Mas lá tem essa pizzaria famosa. Eu posso dizer para você: olha, a pizzaria de Una é ótima. Eu estou tentando transferir um conhecimento para você, e talvez você já vai com a mente, com um pressuposto. Você já vai sabendo que lá a pizza é uma delícia. Entretanto, você só vai ter conhecimento de causa, ou está famoso aí nos nossos dias, né? Lugar de fala. Se você for lá na pizzaria, pedir uma super e comer sem gula até aquilo que for necessário, né? Eu ia falar comer até aguentar, mas aí talvez até aguentar já passou a gula há muito tempo, né? Mas então, gente, preste atenção. Conhecer vem daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós presenciamos. Entretanto, quero fazer um parênteses. Alguns filósofos, há séculos atrás, discutiam acerca de como o ser humano começa a entender algumas coisas. E alguns diziam o seguinte: o homem é uma tábua rasa, é como se fosse uma tábua de carne, e ali então ele não tem conhecimento nenhum prévio nele. A partir do momento que ele experimenta as coisas, ele vai adquirindo conhecimento. Pela palavra de Deus, nós já sabemos que há algum conhecimento básico na sua criatura, no homem, para que assim, a partir do seu nascimento, ele já então coloque em prática algumas coisas inerentes a ele. Por exemplo, um dia eu estava feliz demais porque eu vi a Bia nascer. Meu Deus, irmão, vocês que têm filhos, vocês sabem do que eu estou falando. Só para vocês terem noção do quanto que eu estava feliz e preocupado.
Eu não dormia a primeira noite olhando a barriga da Bia para ver se ela subia e descia, porque ela não podia parar de respirar. Ela tinha que respirar o tempo todo. E eu fiquei vigiando, a enfermeira chegou no outro dia para trazer o café e falou assim, e aí pai, dormiu bem? Eu falei assim, era para dormir? Todo pai, quando o filho nasce, ele não fica acordado a primeira noite? Aí ela, não pai, você podia dormir, deixa seu neném. Aí ela pegou aquele bebezinho, colocou no colo da Bárbara e você sabe o que a Bia fez? Mamou. A gente que é pai, a gente fica tão bobo com algumas coisas, né? E a gente comemora umas coisas que quem não é pai, quem não é mãe, fala assim, você comemorou isso? Os pais e as mães sabem bem do que eu estou falando aqui, né? Ai, meu Deus, fez isso. Não vou falar por educação. Mas a grande questão é que o conhecimento de Deus não é o mesmo conhecimento do homem. Pela palavra de Deus, nós sabemos que o homem, ele tem conhecimento prévio de alguma coisa, até mesmo em relação à divindade. O homem é um ser que ele nasce com a predisposição ao divino. Na teologia a gente chama isso de semens divinitatis. É uma semente de que existe algo no além que o homem deve buscar. E sem o direcionamento correto, o homem busca várias coisas para que ele adore. O sol, a lua, os animais, as coisas, pessoas, seres que inventam. Entretanto, o conhecimento de Deus é um conhecimento que ele é completo nele mesmo. Ele é dentro de si. Ele não pega conhecimento de fora e acresce nele. Ele já é o todo conhecedor acerca de todas as coisas. É até difícil definir. Mas vamos adiante, vamos passar para frente. E se ele conhece tudo, ele conhece o passado, ele conhece o presente, e ele conhece o futuro. E quando a criança sabe disso, as crianças que estão aqui me vendo, ó, algumas perguntas surgem na cabeça delas. Espera aí, se Deus conhece o futuro, então quer dizer que Deus já sabe o que eu vou fazer amanhã? Aí amanhã a criança sai correndo, tropeça, cai, rala o joelho. Ainda na minha época tinha que passar metiolate. Na minha época o metiolate ardia. Eu acho que hoje não arde mais, né? E eu ficava me indagando minha mãe. Se Deus sabia que eu ia correr hoje, cair, machucar, por que Ele não me avisou antes? E minha mãe me chamava para a cama e falava assim, vamos orar, filho. E não me respondia. Vamos orar, filho. Até o momento que Deus dava uma sabedoria a ela lá, ela conseguia contornar a situação. Pode surgir na cabeça da criança várias perguntas. Tem um versículo, para as crianças que estão aqui, tem um versículo que diz assim, ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu já conheces toda. E aí a criança que tem prática de oração, ela pode falar assim, então, se Deus sabe o que eu vou falar agora, eu não preciso nem orar. Porque se já sabe o que eu vou falar, então, eu não preciso orar. E aí vai o pai e a mãe correr atrás de informação e ver que se até Jesus orou, nós que não vamos orar. Pronto, que argumento bom, né? Claro que tem argumentos muito mais aprofundados que esse, tá, gente? Mas esse aí já é suficiente até um momento. Talvez seu filho, esse argumento já não é suficiente mais. Continuando. Deus, ele é totalmente consciente. A Bíblia fala que Deus é o guarda de Israel. Ele não dorme. O tempo todo ele está em atividade. E ele é consciente acerca de tudo, até mesmo aquelas coisas que são ocultas ao homem. E o conhecimento do homem jamais conseguiria decifrar. Deus o sabe muito bem. Eu não queria ler o Salmo 139, porque nós lemos semana passada. Mas que preciosidade, irmãos. Que preciosidade. E se você for ler o verso 1 a 6 do Salmo 139, você vai ver que Deus é um ser conhecedor de tudo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas. E aí vai. O Senhor sabe de tudo. Tudo.
E aí, nós temos um problema nos nossos dias. Por quê, irmãos? A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, a gente sabe que Deus é conhecedor de todas as coisas, e muitas vezes nós queremos nos comparar a Deus, e nós diminuímos a Deus, porque nós não o conhecemos por completo. Esse conhecimento é um atributo que nós temos capacidade de conhecer. Talvez alguém algum dia pode dar uma palestra de como é o processo do conhecimento aqui dentro. Na bagunça que acontece aqui na massa encefálica, nos fiozinhos que vão ligando a partir do momento que você aprende acerca de alguma coisa, e depois que você aprendeu lá na frente, você já não lembra dele muito bem, daquele versículo que um dia você decorou, você falou assim, esse agora eu vou lembrar o resto da minha vida, e se eu te pedir para falar aqui agora, você fala, nossa, espera aí, como é que é mesmo? Então, às vezes nós queremos conhecer a Deus por completo, e isso, aceite, isso é impossível, porque esse conhecimento nos é dado, mas esse conhecimento nos é dado sendo influenciado pela nossa natureza, que é pecaminosa, que é corrompida. Amém, irmãos? Algumas coisas encobertas permanecerão ocultas. E quanto a essas coisas, se lá no céu você tiver a oportunidade de perguntar, você pergunte. Adão, não é possível, cara. Como é que você não botou uma cerca em volta daquela árvore? Qualquer coisa você pode perguntar lá. Isso aqui, tá, irmãos, é só minha mente voou aqui. Eu não estou formando doutrina dizendo que lá vai ser assim, tá? Não estou formando doutrina. Outro ponto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Outro ponto que nós aprendemos acerca do Senhor é a sua sabedoria. Sabedoria. E Deus é um ser inteligente. Tiago fala muito de sabedoria. Ele está lidando com um povo que falava mal dos outros. Tiago, ele está lidando com um povo que desanimava. Tiago está lidando com um povo que não resistia às provações. Então Tiago fala com aquele povo, olha, tens motivo de muita alegria, ou passar por várias provações. Olha, acalme seu coração, assim você vai gerar perseverança. A perseverança então vai fortalecer a sua fé. E Tiago vai falando várias coisas. E tem um momento que Tiago diz o seguinte, você tem sabedoria? Peça de Deus, que dá liberalmente a todos. A ninguém lhes impropera. Peça a Deus a sabedoria, e Ele te dará. Por que a sabedoria é um ponto tão importante assim? Porque a sabedoria não é simplesmente o conhecimento que temos. Não sei se você já passou por isso algum dia na sua vida. Mas você tinha algum professor ou alguém que sabia muita coisa. Você olhava para aquela pessoa e dizia, se algum dia puder colocar um pendrive no cérebro dele e passar para mim, eu vou comprar esse pendrive, né? Tinha um professor nosso no seminário que a gente pensava, meu Deus, me dá essa sabedoria e esse conhecimento. Porque além de conhecimento, ele tinha sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não é simplesmente conhecimento, mas é você aplicar o conhecimento que você tem. Talvez você sabe algum assunto muito bem, mas quando alguém chega para você e te pergunta assim, você me ensina? Aí você fala assim, olha, eu não tenho um pingo de paciência para ensinar nada para ninguém. No termo do ensino, isso se aplica à sabedoria. Mas a sabedoria ela pode ser aplicada em vários âmbitos da vida. Tem gente que sabe que deve amar ao próximo e amar ao que persegue. O que é sabedoria nesse caso? Colocar toda a sua inteligência. Colocar toda a sua inteligência, a sua mentalidade, a sua inteligência emocional, fazer com que todas as coisas venham a convergir para que você coloque esse versículo na prática. Ô, gente, amar quem ama a gente é bom demais.
mas amar quem persegue a gente é um desafio tremendo. E qual é o incentivo da palavra de Deus? Ame. E João aperta o calo da gente, porque ele diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não vou falar muito de amor não, porque é um próximo. Mas a sabedoria é a aplicação. Então, quando eu falo que Deus é sábio, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus tem uma inteligência tão sobrenatural que ela se manifesta para alcançar determinados fins com determinadas formas. Deus, então, inteligentemente faz com que a sua vida, na particularidade, aconteça inúmeras coisas para que lá no seu último respirar, você tenha o seu encontro com o seu Salvador. Mesmo se você viveu uma vida inteira de infidelidade, e no último minuto, a palavra te foi pregada e você recebeu a Cristo no seu coração, creu, converteu, mudou, o Senhor te recebe como aquele trabalhador que chega ao final do dia e recebe o mesmo salário do que aquele que chegou lá às 6 horas da manhã, está trabalhando o dia todo. Deus faz pela sua inteligência, pela sua sabedoria, com que tudo venha acontecer, para que no final o seu propósito seja estabelecido. Irmãos, glórias ao nosso Senhor por isso. Que se dependesse da minha inteligência, irmãos, se dependesse da nossa inteligência, irmãos. Então Deus é sábio. E essa sabedoria, ela é proveniente do seu conhecimento, obviamente. A sabedoria de Deus se vê na criação, está o texto aí para você anotar e conferir depois. Essa sabedoria, ela acontece, ela se encontra na providência, quando Deus providencia todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. A sua sabedoria se vê também quando Ele redime o seu povo. E aí, Paulo vai escrever lá em Romanos 8:30 o seguinte: e aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a estes o quê? Glorificou. Para pensar. Predestinar é antes da criação de tudo. Chamar é quando a pessoa já está aqui com as suas mazelas. O chamado de Deus vem na vida daquele que será salvo. Justificar é aquilo que Cristo fez lá no madeiro, lá na cruz, e a sua ressurreição possibilita que eu, pecador, seja justificado. Olha, nós só estamos lidando com antes e presente, mas Ele já garante o futuro. E aos que justificou, Ele já glorificou. E ali, no grego, a palavra glorificou é glorificou mesmo. Às vezes a gente gosta de usar o grego para ficar bonito, é a mensagem, fica mesmo. Glorificou é isso mesmo. Já está consumado. Tetelestai. Por isso, irmãos, enquanto Deus é um ser, olha, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Enquanto Deus é um ser atemporal, a letra A, ela quer dizer negação. Então, enquanto Deus é um ser fora do tempo, Deus não tem relógio. O ser humano é um ser temporal. Então, Deus, Ele é conhecedor e sábio fora do tempo. Mas quando Ele trabalha com o ser humano, Ele entra no tempo. E Ele se submete ao
crivo das horas e da história, para que na temporalidade dos fatos, no andar da carruagem, dia após dia, o plano eterno, que é antes, agora e futuro, venha caminhar aqui no tempo. Esse é o Cronos e o Kairos de Deus. Falamos de sabedoria. Vou dar só mais uma. Tem mais alguma coisa? Aí, ó. A sabedoria de Deus faz com que ele busque os melhores fins, escolhendo os melhores meios para cumprir os seus propósitos. Eu acho que vai ter uns textos bíblicos aí. E terceiro lugar, para a gente acabar, porque eu creio que nós temos até 8h30, já são 8h26. Terceiro lugar, Deus é um ser bondoso. Vê se você chega. Tem a veracidade. Vamos no bondoso, vamos pular o. A questão da veracidade de Deus, eu achei que era o quarto, mas é o terceiro. É que Deus é um ser que só opera em verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, não se encontra e nem se pode obter mentira em Deus. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz. E até mesmo a fé, ele nos dá, porque ele é o autor. O que o autor faz? O autor cria. A fé, ele nos dá. Mas ele não só nos dá, ele consuma. Ele é o autor e o consumador. Quando você recebeu Cristo na sua vida, era o Espírito Santo acendendo a chama no seu coração. Você veio da morte para a vida. Então Deus, ele promete trabalhar na nossa vida, combatendo o pecado e agindo em nós, porque ele sabe que nós, independente dele, nós não temos condição alguma de correr para os braços dele. E só corremos para os braços dele, porque primeiro ele nos amou. Ele só trabalha com a verdade. Quarto lugar, Deus é um ser bondoso. Deus é um ser bondoso. Deus é bom. Lembra que teve um filme que no final ele incentivava as pessoas que assistiam a mandar uma mensagem para todo mundo, né? Era Deus é bom mesmo, o tempo todo. Deus é bom, né? E realmente esse nosso Deus é excelente. E ele é tão bom que ele é a fonte dessa bondade. Mas ele não é bom porque ele é bonzinho. Ele é bom porque isso é uma característica da excelência dele. Porque se ele é excelente e perfeito, ele teria que aplicar a sua perfeição e a sua excelência no trato com o homem de forma bondosa. Então Deus é a fonte de todo bem. Vamos todos ler? Quem consegue ler, né? Quem consegue enxergar. Pois em ti, na tua luz, vemos a luz. Por que esse versículo? Porque é nele que nós encontramos esse manancial. Olha que interessante. Todas as coisas boas que o ser humano, né, que os homens fruem no presente, aproveitam no presente, todas as coisas boas que os homens experimentam, que é a palavra fruir, experimentam no presente, flui do manancial de vida que se encontra em Deus. Isso é uma prova da bondade de Deus. Isso é uma prova que esse Deus, que é um ser bondoso, é um ser conhecedor de tudo, sábio, verdadeiro, ele é um ser que quando age em relação ao homem, ele age de forma bondosa. Vamos todos ler mais uma vez?
O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Para quem está aí na live, o Neneco está dizendo que há pessoas que dizem que Deus é tão bom que o inferno não existe. Alguns defendem a tese de que pela bondade de Deus, como o Neneco bem disse, Deus ele irá conduzir todos para a salvação. Isso aí eu não preciso nem dizer que não tem base bíblica nenhuma, né, Neneco? Que é aquilo que ele está dizendo. Isso não tem base nenhuma na palavra de Deus. E ainda existe outro ponto, Neneco, daqueles que acreditam que, não, só um povo vai para o céu. E os outros, aqueles que não se convertem, aqueles que não creem, eles serão aniquilados. É chamado de aniquilacionismo, né? É aqueles que, eles não vão experimentar a dor e o sofrimento eterno. E Apocalipse diz sobre o lago de fogo que os ímpios correrão e tentarão morrer, mas eles não conseguirão, porque eles já estarão mortos. Mas é um morto a ponto de presenciar e vivenciar as dores do lago de fogo, a qual a antessala, que é o inferno, também será lançada com os demônios e Satanás. Deus é bom para as suas criaturas. E na palavra de Deus nós vemos Deus tratando as suas criaturas com total generosidade, com total benevolência. Deus é o ser que cuida dos seus. Pode ir até o final aí desse aí. O interesse benévolo de Deus é revelado no cuidado que tem para com sua criatura. Olha o que eu disse. A benevolência de Deus é encontrada no cuidado que Deus tem com a criatura. Com a criatura. Você sabe o que eu estou dizendo? Que até aqueles que não se dobram diante de Deus recebem, de certa forma e certa medida, do cuidado desse Deus. Lá na roça, a chuva não cai só para o crente, não. A chuva cai para todos. Para o crente, para o descrente, para o ateu, cai para todos. O sol, ele não brilha só para os crentes, não, ele brilha para todos. Deus, ele trabalha com preservação a toda criatura. Irmãos, deixa eu só tentar aprofundar um pouco, porque esse é o último ponto. A minha tese de monografia foi sobre a depravação total. O homem é pecador. E aí me fizeram uma pergunta na banca. Roger, você crê que o homem é tão pecador quanto pode ser? Eu confesso que na hora, o meu cérebro sumiu da minha cabeça. E eu vi ali um pano branco na frente, eu pensei, onde eu estou? Falei, não, deixa eu voltar para cá, gente, deixa eu voltar para cá. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Fiz aquela respiração, né, dos 8 segundos. Aí eu pensei na pergunta dele. O homem, gente, é tão mal quanto pode ser? Agora eu te pergunto. Quanto o homem pode ser mal? Pensa num homem, tem gente que fala assim, pastor, o fulano, só falta ser crente. Você conhece a gente assim? Um homem honesto, marido excelente, um homem é ótimo na sociedade, um homem, enfim, só falta ser crente. Não é? Tem esses casos, né? Então, esse homem, qual o nível, imagina ali um nível, qual o nível de maldade que há nele? Porque ele pode ter muitas características positivas, mas morando com ele a gente já vai encontrar bastante características negativas. Bastante. E aí, olhe para esse homem e olhe para um homem que aconteceu na história que prendia
uma raça, que era os judeus, fazia experimentos com eles, desfolava, matava, colocava em câmara de gás, escravizava, deixava ali o povo morrer à míngua, de fome. Tudo arquitetado, comandado por um homem, Hitler. Qual o nível da maldade que há em Hitler? Eu não vou chutar 100%, porque 100% é muito. Não vamos botar uns 98? 98. Tá bom, Andrés? 98. Vamos fechar em 98. Imagina se todo mundo fosse mal como Hitler. O que aconteceria depois da enchente ano passado? Quem morava lá mais para cima ia falar assim, eu? Agora? De madrugada? Ajudar o povo no meio da rua a sair por causa de enchente? Tá bom. Não vou sair da minha cama aqui não. Então, essa grande questão, ela vai circundar em volta disso para a gente entender o seguinte, que Deus, Ele, como é que eu posso dizer? Palavras. Deus, meu Deus, o Wesley, me ajuda. Deus trabalha no ser humano, até no ímpio, de forma que ele represa um pouco dessa água lamacenta de minério, de pecado, a ponto que até o ímpio desfruta da benevolência de Deus. Mas olha o último ponto que legal. Só os filhos de Deus reconhecem que a vida deles, na vida deles, a bondade é proveniente de Deus. E quanto mais crente a gente é, mais a gente enxerga que nós somos ruins, maus. Tem uma história de uma mulher que ela chegava na varanda dela e ela olhava lá embaixo e falava assim, fulana é desmazelada. Olha as roupas no varal dela, cheio de mancha. Outro dia ela chegava, olha lá, outro lençol, as mesmas manchas. Até que um dia chega uma pessoa na casa dela e fala assim, ô fulano, você não vai limpar essa janela não? O problema estava na janela dela, tinha nada a ver com o varal da fulana lá embaixo não. Quanto mais longe da luz eu estou, mais cego eu fico para aquilo que está diante de mim e para aquilo que está em mim. Quanto mais perto da luz eu estou, mais eu enxergo que o mínimo de bondade que existe em mim é Deus quem me dá, e eu vejo que a totalidade de maldade que há no meu coração faz que eu dependa unicamente dele. E aí lembra de Paulo dizendo, ô Senhor, o bem que eu quero, mas e o mal? Está sempre diante de mim. Porque Paulo reconhece que essa bondade proveniente de Deus nele, ela entra em conflito com essa maldade natural dele. Deus é um ser bondoso. E porque Deus é um ser bondoso, dentro da bondade de Deus existem alguns aspectos que derramam a bondade de Deus sobre o povo, que será o tema do nosso próximo estudo acerca dos atributos de Deus.